Meu nome é Eliane, eu sou pedagoga, trabalhei a minha vida inteira dentro de escola, trabalhei no município como professora, depois como pedagoga, trabalhei como pedagoga da Rede Federal de Educação e nunca, nos meus quase 30 anos de trabalho, trabalhei com qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência comprovada. No aspecto cognitivo, sobretudo. Problema intelectual nos meus alunos das minhas escolas nós não tínhamos. Trabalhei numa escola técnica federal, então ali eles não tinham acesso, né? E por incrível que pareça, porque era bastante possível que eu tivesse alguém com problema de visão ou com problema de surdez nessa área, mas nós não tínhamos. Então, quando eu vim trabalhar no GAPEB, o GAPEB foi uma grande novidade para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com aquele segmento, com aquela população. Era novo. E o que é novo, as primeiras assusta a gente, mas depois você vai fazer uma busca em cima daquilo para você poder trabalhar melhor. E foi isso que a gente começou a fazer. Logo, a primeira conversa que eu tive com as pessoas que já tinham trabalhado com esse segmento, e eu também não gosto de usuário. Usuário é uma terminologia lá do assistente social, do serviço social. Não é a minha terminologia. A gente chama de assistido, a gente chama, eles são os queridos, então, para mim não são usuários. Então, beleza, eu conversando com uma pessoa na universidade, eu voltei para a universidade, fui fazer um curso de pós-graduação, e eu perguntei como é que eu estruturo o trabalho com esses meninos. Como é que eu estruturo? Já não são meninos, já são adultos, como é que eu estruturo isso? E aí me disseram o seguinte: não, você vai fazer, e eu estou falando da parte pedagógica, não estou falando da evangelização nesse momento. Você vai pegar a programação que se usa nas escolas regulares e aplica. Bom, levei a programação, aquilo estava me falando de uma pessoa que tinha experiência naquela área. E em pouco tempo eu percebi que não era nada daquilo. Não era aquilo que eles precisavam, não era aquilo que nós estávamos propondo levar para eles, e estava tudo errado. Então, essa avaliação permanente, constante, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. E estava tudo errado. Eu não preciso ensinar esses garotos, esses homens, essas mulheres, nossa clientela é de adultos, a passar por cima do é, nem do i, nem do ó. A gente não precisa disso. Não é isso. O que eu tenho que fazer com essa clientela? Botar meus voluntários, porque nós só trabalhamos com voluntários, para fazerem os trabalhos deles, para que aqueles que forem visitar a nossa instituição achem os trabalhos lindos? Claro que não. Mas eu posso levar para esse pessoal a oportunidade deles se incluírem na sociedade, deles se sentirem incluídos naquilo que está acontecendo no entorno deles. Como é que eu faço isso com uma clientela com tantos comprometimentos? Eu passei a trabalhar com projetos. Logo na primeira reunião que eu fiz com os voluntários da área pedagógica, eu apresentei para eles um filmezinho de curta duração chamado Cuerdas. Lindo, né? Cuerdas conta a história de uma criança com grave comprometimento motor, com grave comprometimento cognitivo também, e esse menino entra para a escola. E como é que são as nossas escolas? Como são as nossas escolas, ainda hoje, para prestar um atendimento a essa clientela? Muito deficiente. Mas por que ela é deficiente? Ela é deficiente porque o professor não sabe trabalhar, porque a escola não está preparada para aquilo, porque nós ainda temos muitos preconceitos, né? Achamos que aquele sujeito que está na nossa frente, ele não é um sujeito da aprendizagem, porque na nossa cabeça ele é incapaz de aprender. Então, se ele não é sujeito de aprendizagem, para que eu vou me movimentar e jogar toda uma energia que não vai ter resultado? Só que não é assim.
E aí, quando nós começamos a trabalhar, a ter esta outra visão, a ter essa outra percepção daquele grupo que eles estavam, e eu acho, fazendo aqui um parênteses, que toda essa colocação que vocês fizeram anteriormente foi uma colocação extremamente importante para que a gente possa trazer essa experiência nossa para vocês e discutir um pouco em cima dessa experiência, e posso garantir a vocês que está muito longe do que nós pretendemos. Isso foi só o início de um trabalho, e que a gente já está vendo que tem alguns resultados, mas foi só o início de um trabalho. Quando a gente estuda, vai lá estudar em Piaget e vê essas fases de desenvolvimento infantil, quando a gente vai lá em Vygotsky e vê que a influência do meio interfere nisso daí, e tem mais, se você for a Vallon, você ainda vai perceber um pouco mais, você ainda vai ver que Vygotsky, que em Vallon, Vygotsky e Piaget estão presentes. Então isso vai se expandindo de tal forma, e a gente fica pensando assim, caramba, e o que eu faço com um rapaz de 18 anos? Ele não é mais um menino. Eu deixo ele me chamar de tia? Eu incentivo ele a infantilizar mais ainda, como é o caso da Sandrinha? E alguns ainda têm essa postura de infantilizar esse indivíduo. Só que ele também tem as limitações dele. A Cláudia daqui a pouquinho vai falar para vocês que você tem jovens lá na nossa instituição que a possibilidade, a capacidade mental de elaboração deles é mínima. Eles não conseguem estabelecer uma comparação. É impossível. Não dá. Eles não conseguem. Eles não atingiram essa fase, e porque não tiveram um atendimento adequado, no momento adequado, cristalizou-se isso neles. E hoje fica muito difícil da gente ampliar isso daí, mas eu posso ampliar conhecimentos desses trem, vai me perseguir. Eu posso oportunizar eles com outros conhecimentos e fazer com que eles possam se inserir melhor. E o que a gente resolveu fazer então? Passei o Coedas, sensibilizei a minha turma toda. Todo mundo ficou atento. Quem é esse cara que está aqui na minha sala? Quem é que eu vou receber? E disse, nós não vamos alfabetizar ninguém. Dei por terra, acabei com toda aquela programação, no meio do caminho, não tem importância. Errou, corrige. E não espera para corrigir mais tarde. Porque se você for corrigir mais tarde, você já deixou de fazer alguma coisa ali naquele momento. Então, errou, corrige. E se o menor problema, o que eu vou fazer? Eu achava que era assim, eu recebi essa orientação, mas eu vi que não é isso. E aí a gente começou a trabalhar com temas. O primeiro tema que a gente trabalhou foi a Copa do Mundo. Vocês não imaginam o sucesso que foi trabalhar a Copa do Mundo. As meninas que estão aqui, Sueli que está aqui, Beth que está aqui, Cláudia que está aqui, Jorge que está aqui, Neide que está aqui, que trabalham lá comigo, viram como eles participaram. Como eles adoraram. O que a gente fez? Nós trabalhamos as bandeiras dos países, e o projeto a gente chamou de Que País é Esse? Mas não no sentido de criticar o país, o nosso país, porque não cabe isso daqui, não caberia isso. Mas que país é esse que está chegando aqui para participar de um evento como a Copa do Mundo? E aí nós vimos as bandeiras, eles amaram fazer as bandeiras. E quando estávamos fazendo as bandeiras, estávamos trabalhando as cores, mas de uma forma lúdica. Aí você diz assim para mim, mas eles gravaram tudo? Se você hoje perguntar aquele aluno lá de que cor é esse fio, possivelmente ele vai dizer que é verde. Outros dirão que é amarelo, embora seja azul. Mas alguma coisa ali ficou. Trabalhamos a Copa do Mundo, eles fizeram esse registro aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu trouxe para vocês verem, porque eu ainda estou na fase do concreto. Então, quando a gente vê o que a gente está fazendo, quando a gente... Eita, fé, você vê como eu sou enrolada com esse tempo. Quando a gente vê o que a gente faz, o que é possível ser feito, fica mais fácil. Então, envolvemos todo o GAPEB. Fizemos aqui a aposta de um jogo. Era Croácia e Brasil. Cada um deu o seu palpite.
funcionários, pais, os assistidos, todo mundo. Cada um veio aqui e deu o seu palpite. Eles não sabem colocar os números. Muitos não sabem fazer a correlação entre quantidade e o numeral, não conseguem. Mas eles sabem dizer para você, por exemplo, que o Brasil vai ganhar de 50-2. E aí você respeita e coloca lá 52. É o score que ele resolveu. Então nós fizemos esse tipo de trabalho porque a Copa do Mundo estava acontecendo. Fizemos um outro tipo de trabalho também que foi um sucesso. Esse que foi bacana. Gravura, uma gravura simples de jornal, e cada um foi dizendo o que estava vendo na gravura. Então um viu um shopping, outro viu um homem, outro viu uma escada, outro viu uma bandeira do Brasil, outro viu um arco de plantas. E aí a professora junto com eles, a nossa voluntária junto com eles, criou a história. Criou a historinha. O homem chamado Hugo é o nosso cuidador, um dos cuidadores, e que eles amam esse cuidador. O homem chamado Hugo está subindo a escada. É uma redação simples, é uma coisa bem elementar. Hugo vai entrar no shopping para ver a bandeira do Brasil. Na janela tem grades. Ele usa calça e casaco. Trabalhamos a observação, trabalhamos a coerência de ideias, trabalhamos a integração do grupo, porque naquele momento eles estão trabalhando em grupo. As turmas são, no momento que eles vão para a área pedagógica, as turmas são compostas nesse momento por 8 assistidos. Possivelmente serão mais, porque nós estamos recebendo mais. Mas isso a gente vai ajeitar daqui a pouco. Então, esse tipo de trabalho, sem a cobrança de sala de aula, sem fazer com que eles escrevam, sem deixar as pessoas nervosas, e esse aqui é outro, mesma coisa que esse. Mesma coisa que esse. E aí o Duda... tá aqui. E eles conhecem os personagens da televisão, né? Eu nem sabia que existia o Mumuzinho do Esquenta. Mas ele aqui falou que tem o Mumuzinho da Esquenta, tem um jogador Davi Luiz, o Alberoni falou que tem um chapéu, a Liliane disse que tem um jogador Neymar. Eles eram fascinados pelo Neymar. E houve aluno que eu perguntei, quem vai jogar hoje? Quem vai fazer mais gols? Pelé. Porque aí são mais velhos, ainda estão naquela fase, foi o que registrou, mas não tem importância. O cara registrou que Pelé é jogador. Assim quando nós... Obrigada, ele faz gol. Ele faz gol. Então, assim quando nós fomos trabalhar o folclore, e aí a gente trabalhou exaustivamente mitos, lendas, parlendas, os mitos, né? Mas as parlendas e aquele outro, esqueci agora. Trava-línguas. Foi muito engraçado, porque até bem pouco tempo você falava 1, 2, esperando que saísse feijão com arroz, saía 3, 4. Às vezes saía feijão com arroz. Mas na hora da que a gente reunimos todo mundo no pátio, e alguém, eu não sei, acho que fui eu, não sei se fui eu, se foi um dos assistidos que sabe ler, foi dando a ordem e eles foram seguindo. E eles foram falando, eles foram participando. Eles foram se sentindo incluídos daquele momento que nós estávamos ali vivenciando. Quando nós fomos trabalhar por favor, esse boto aí. Trabalhamos exaustivamente o boto cor-de-rosa. Aí vocês vão dizer, mas isso aqui não foi feito por eles. E eu vou dizer a vocês o seguinte, isso aqui é feito de papel, o fundo, papel picado ou recortado. Eles recortaram e eles colaram. Aí eu vou falar como eu falo para minha neta, quando ela vai lá para casa para pintar, ela pinta e eu dou os acabamentos. E ela fica feliz da vida, porque acaba ficando lindo. Trabalhamos exaustivamente isso aqui. E aí eu fui assistir uma aula que a professora estava dando exatamente com isso daqui. E ela perguntou o que era isso. Que bicho que simbolizava isso? A história foi contada do boto que mergulhava no rio Amazonas e que ele durante o dia mergulhava e que à noite ele se transformava num rapaz que usava chapéu e
encantava as moças que estavam à sua volta e saía para namorar as meninas. Depois, quando ele acabava de namorar as meninas, quando ia amanhecendo, ele pulava dentro d'água de novo e se transformava no boto. O boto cor-de-rosa. E foi trabalhando isso. Eu entrei na sala, estava lá mostrando e perguntando aos meninos: quem é esse? Silêncio sepulcral. Ninguém sabia. Aí eu disse: lá, vamos lembrar. Ele mergulha dentro da água e quando vai chegando de noite, ele sai de dentro da água e vai namorar as meninas. Quem é? Eu sei. Quem é? Foca. Mas ele sabe, ele fez uma correlação. E aí a gente pensa assim, mas é tão pouco. Não é, porque a partir dali ele vai expandindo essa ideia e conforme a gente vai trabalhando, aquela ideia do bicho que estava dentro d'água, que mergulha, você já pode expandir um pouco mais essa ideia e trabalhar um pouco melhor. Então, primeiro, trabalhar com deficiente adulto é mais complicado? É mais complicado, mas é muito prazeroso. E a gente não pode esquecer que eles são adultos. Então, algumas questões neles estão desenvolvidas. Tenho assistido lá na nossa casa que toda vez que ele me encontra, ele pergunta se eu vou comer uma pizza com ele. Ele quer porque quer que eu vou comer uma pizza com ele. E aí eu digo para ele: vamos todos comer pizza. Estamos marcando de vamos todos comer pizza. Porque ele afinal ele é um homem. Está encarcerado naquele corpo? Tá, mas ele é um homem. Mas os hormônios estão funcionando. Não tem nada paralisado ali dentro. Então não tem nada errado. Não é para a gente se horrorizar. Não é para a gente ficar, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Não é para se horrorizar. Aquilo ali é normal. O comportamento dele é absolutamente normal. E aí a gente vai conduzir isso, só vai depender de quem? De nós mesmos. Porque somos nós quem temos que conduzir aquele tipo de comportamento dele. Aí eu pergunto, será que adiantaria se nós ficássemos dentro da sala de aula, eu falando com eles como se eles fossem adultos? Será que não teria algum resultado? Dando uma aula expositiva, com toda a propriedade, falando a respeito dos mitos e das diversas regiões do Brasil, que o Brasil é dividido em diversas regiões, região norte, nordeste, sul. Adiantaria? Com certeza não. Então, a gente tem que fazer uma adaptação desse conhecimento, para essa clientela que está ali, para que nós possamos trabalhar. E assim, a gente tem conduzido todos os nossos trabalhos. Vamos trabalhar primavera. Beleza, então vamos trabalhar primavera. Mas que música que eu posso... A gente canta muito com eles. Que música que eu posso cantar? Como é aquela da borboleta? Surgiu uma borboleta que as crianças cantam? Cara, claro que não. Eu vou cantar Tim Maia. Porque eles sabem Tim Maia. Então eles vão lá para frente e cantam. Todo mundo canta. Sim, é primavera, te amo. E eles cantam. E dançam. E aí você entra na sala, você vê um garoto botando um livro dentro da barriga, assim por debaixo da blusa, da camisa, que é para ele poder ficar mais gordo, para ele poder ficar igual Tim Maia. Puxou alguma coisa lá de trás, daquelas gavetinhas, aqueles arquivos que estão aqui dentro da cabeça. Claro que puxou. E como é que isso vai ficar? A gente vai continuar trabalhando. Até que ponto eles vão? Vai depender de cada um deles. Aqueles que já sabem ler e escrever, a gente tem um curso específico para eles, que a gente chama de letramento. E nós estamos hoje com 3 no letramento. No nosso universo de 86, se não me engano. Nós temos 3 no letramento. E está dando um resultado muito bacana. Os demais... Esses meninos não estão excluídos dessas atividades, não. Eles participam de todas as atividades. A gente está sempre dizendo o seguinte: a nossa instituição é uma instituição inclusiva. Então não dá para a gente excluir quem quer que seja, em qualquer momento não dá. Nós vamos incluir a todos. Então esses meninos participam do letramento por
porque ele já tem uma outra condição, porque eu também não posso paralisar o desenvolvimento deles. Se eu não posso querer ir além do que eles são capazes de me dar, porque isso gera frustração, gera na gente. Eu nunca sou capaz de fazer nada. Me deram aqui uma fórmula ligada à física quântica para resolver e eu não consigo fazer nada, porque eu não sei nem mais um menos um, que a gente começou a discutir aqui no princípio da história. Já tem dificuldade do mais um e menos um. Como é que eu vou resolver aquele problema? Então, se eu não consigo resolver nunca, eu me desestimulo, eu me desinteresso. Então, qual é o nosso papel aí, junto com esse aluno, junto com esse assistido? É estimular para o crescimento. A gente utiliza o computador como ferramenta da pedagogia. E se eles não são capazes de fazer nada, eles são capazes de pegar aquele programinha do print, sei lá o que, print screen, e pintando os barquinhos, e pintando os cachorrinhos, e fazendo alguma coisa eles vão fazer. Agora nós vamos adquirir alguns softwares de jogos para estimular essa questão da capacidade lógica. Vamos ver se a gente consegue dar concentração. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos tentar. Na arte, eles amam fazer bijuteria. Aí a gente pode pensar assim, mas que bobeira, bijuteria? Ah, bobeira não. Na hora que eles estão lá, com aquele fiozinho, tentando colocar um fiozinho para dentro daquela pedrinha, eles estão trabalhando uma série de coisas, até o equilíbrio eles estão trabalhando ali. O desenvolvimento motor eles estão trabalhando ali. A questão da estética, a escolha das pedras eles estão trabalhando ali. Então você está dando condições daquele indivíduo fazer as suas escolhas. E a gente não pode esquecer que trabalhando com essa clientela, nós temos que dar oportunidade a eles de terem uma vida melhor. Essa tem que ser uma grande proposta nossa, de oportunizar eles uma vida melhor, mais saudável para eles, garantir a eles a mobilidade dentro da instituição, garantir a eles a possibilidade de eles irem sozinhos ao banheiro. A gente não imagina isso. Porque está tão longe da nossa realidade que a gente não pensa. Eu estava aqui no núcleo, enquanto o GAPEC não tinha ainda a sua sede, ainda estava construindo, e eu estava aqui nesse canto, eu e a Ana Lúcia Bordalo, entrevistando algumas mães. E aí, naquele momento, eu perguntei a ela o que ela estava esperando da nova estrutura do GAPEC. Vocês sabem o que ela me respondeu? Que ele aprenda a escovar os dentes. Então, os ganhos que eles vão tendo a partir do momento que a gente começa a trabalhar, e de uma forma séria, bacana, são muito, muito grandes. Hoje nós temos um menino lá, um rapaz desse tamanho, que raramente se comunicava, ele já sorri. Passando, a fonoaudióloga mandou um vídeo para nós e dando instrução a ele: coloca dentro da caixinha. E ele pegava as pecinhas e ele colocava dentro da caixinha. Depois que ele colocou todas as peças dentro da caixinha, ela disse para ele: agora vamos tirar todas as pecinhas de dentro da caixinha. Aí a gente olha e diz: mas que bobagem. Não é uma bobagem. Não é uma bobagem, é um ganho que vocês não têm ideia daquele rapaz. Ele não falava, ele só emitia ruído, ele só gritava. Ele fala o meu nome. Eu entro na sala e ele fala o meu nome. Você já viu isso? O garoto abaixa a cabeça, dá um sorriso e fala o meu nome. Então, ele não falava nada. Ele só emitia grunhidos. Aí vocês ficam: mas que ganho é esse? É um ganho substancial. É um ganho enorme para aquela pessoa que está passando por aquela situação, que está tão embotado nos seus conhecimentos e nas suas possibilidades, que aquele ganho pequenininho que para nós não faz o menor efeito, porque a gente está careca de saber fazer isso tudo, nossos filhos
e os nossos netos não apresentam essas dificuldades, que a gente não valoriza esses ganhos que são pequenos, mas que são importantíssimos, porque uma coisa de cada vez. A nossa caminhada começa com um passo pequeno. E a mãe? E a mãe? E a mãe? Então, e ali o que a gente está fazendo também? Dando oportunidade, você agora falou na mãe, eu me lembrei, dando oportunidade a elas também terem uma atividade dentro da instituição. Então, elas hoje têm hidroginástica. Então, isso, para aquela mãe que está sufocada com aquele filho que ela não pode deixar um único segundo sozinho, representa muito. Ela pode, naquele momento, dar uma respirada e ser ela. E entrar dentro da piscina e ser ela. Por isso, a família precisa também ser assistida. Porque é muito difícil. É muito difícil. Não deve ser fácil. Eu imagino, não deve ser fácil. Quando a gente começa a observar as dificuldades daquele indivíduo que está ali. Então, o nosso trabalho, ele precisa ser um trabalho, eu não sei nem se eu chamaria de interdisciplinar, interdisciplinar, porque nós temos que trabalhar juntos. É sistêmico. Nós temos que trabalhar juntos. Não só a área pedagógica, a área pedagógica é separada da educação física. Na época que nós fizemos, e a gente trabalha muito junto, na época que nós fizemos a Copa do Mundo, trabalhamos na Copa do Mundo, nós fizemos a Copa do GAPEB. E todo mundo ganhou uma medalha e ganhou uma taça, e fizemos a taça do GAPEB aqui na praça. A Copa do Mundo do GAPEB, envolvemos quem? Assistidos, funcionários, todo mundo. As rodas de capoeira que são feitas lá, e se vocês virem no YouTube, porque está no YouTube, os nossos meninos que têm paralisia cerebral, cadeirantes, jogam capoeira, saem da cadeira. Aí vocês vão dizer milagre? Eu vou dizer não. Muito trabalho. E um trabalho bacana, de muito respeito a esse grupo. Não estou dizendo que o nosso trabalho seja melhor, porque não é. Nós temos uma caminhada longa ainda a percorrer, muito longa para percorrer. Precisamos muito de gente que queira trabalhar conosco. Sabemos que é difícil, porque as pessoas chegam lá e se assustam com aquele grupo. Assim como eu me assustei, que eu cheguei lá e disse, não vou ser capaz. Como que eu vou fazer isso? E eu era pedagoga, e eu sou pedagoga. Então, eu sei que o trabalho é um trabalho difícil, não é um trabalho simples. Talvez por isso cheguem os voluntários e desistam, porque acham que não são capazes, mas são capazes. É um trabalho bem legal, um trabalho que a gente desenvolve com esse pessoal. E é preciso ter esses olhos de ver que Jesus pediu que tivéssemos, para que vejamos naquele indivíduo ali um espírito ainda com todas as suas dificuldades, mas em fase de crescimento, para que eles possam sair daquela situação. É interessante, eu não moro aqui em Jacarepaguá, a casa espírita que eu frequento, eu fui comprar um livro para dar de presente, e aí eu encontrei essa revista. E aí, inclusão nas instituições espíritas. A gente começa a ficar preocupado com essa questão. Mas será que a gente está preocupado com essa questão porque a preocupação bateu ou porque esse pessoal deixou de ficar dentro de casa e agora a gente tem que dar uma resposta? Porque eles ficavam dentro de casa, escondidos. Normalmente, as pessoas que tinham graves deficiências, intelectuais ou motoras, não saíram de dentro de casa. Hoje eles estão saindo, então nós temos que oportunizar a esse pessoal e a nós mesmos a possibilidade de ajudá-los. Eu digo, ontem nós fazemos o culto no GAPEB uma vez por semana com todos os funcionários que queiram. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Se os nossos assistidos têm comprometimentos sérios, nós também temos, porque não é à toa que nós vamos parar hoje. E eu digo para vocês, não é à toa que vocês estão aqui.
Porque se vocês não tivessem nenhum tipo de comprometimento com essa questão, talvez estivessem numa piscina, né, um dia lindo desses, ou na praia, não estariam aqui conversando conosco. Então eu penso que nós temos aí uma longa jornada e que nós precisamos dar o nosso primeiro passo. E que esse passo não demore muito a ser dado. Porque a gente vai deixando, as oportunidades vão passando, elas vão sendo oferecidas e a gente vai recusando. Por insegurança, porque achamos que ainda não está no momento. Há uma série de questões que vão sendo levantadas ou abordadas e a gente... no outro dia eu estava conversando com um amigo nosso lá no CEB, ele estava dizendo que num dos cultos que a gente fazia numa outra empresa que a gente trabalhava, a gente falava sobre isso. A gente mais erra quando a gente está cheio de razão. Então eu tenho toda a razão do mundo, eu não sei trabalhar com esse pessoal. Aquilo ali é muito complexo para mim, me dá agonia, eu choro, que é uma tristeza quando eu vejo. Chora, faz igual o Chico mandava a gente fazer isso. Vai lá para dentro, chora, saca as lágrimas e volta, e vai trabalhar. Que é para a gente poder ajudar aquele grupo e nos ajudar. Então, a ideia de eu trazer essas questões, essas coisas aqui para vocês, a gente trabalhou poesias, ali está o leilão do jardim, então a poesia é trabalhada e eles vão fazendo os desenhos que eles querem fazer. Quando a gente trabalhou a Copa do Mundo, a gente trabalhou aquela Arabella, a bola amarela, não lembro da poesia mais. E foi um sucesso, vocês precisam de ver como eles gostaram de trabalhar. Então, o convite é aberto para todos nós. Jesus oportuniza isso para todo mundo. O professor Eurípides, que está lá junto conosco, que a gente quando entra na sala da presidência dá de cara com aquele olhar dele brilhante e dizendo para nós assim: e agora, vai fazer o quê? O que mais que você vai fazer? Só isso? Ele está nos chamando para esse convite, está nos fazendo esse convite. Eu espero que vocês, se não conhecem o HPL, estejam lá um dia para conhecer. É aqui tão pertinho, aqui do lado. Vamos lá dar uma olhadinha, visitar. Vamos lá ver os nossos meninos, são tão carinhosos. Eles já chegam te abraçando, te acolhendo. E eles estão precisando da gente. Temos poucos voluntários, eles estão precisando de nós. Trabalhar com eles é muito legal, é muito gratificante. E se eu não sabia nada, eu sabia lá, toda essa coisa aí que foi apresentada ali pela minha colega, a gente estudou isso tudo na faculdade, estava tudo, ó, na ponta da língua. Mas como é que eu faço? E a gente vai descobrindo. Então hoje a gente já está caminhando, já demos o primeiro passo. Temos muito que caminhar. Então, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Porque eu já botei aqui a minha garotada, e às vezes eu digo assim para eles, meu nome, eles me chamam de tia. Aí eu vou dizer, meu nome é Eliane, tia Eliane. E aí eu reforço, Eliane, tia Eliane. Vai haver um momento, talvez, porque eles estão com 40 anos, levaram 40 anos chamando todo mundo de tia, né? Talvez. Nessa encarnação, eles mudem, mas se não mudarem, na hora que eles estiverem dormindo, eles vão lembrar dessa questão. Então é isso. Se ninguém tem nada a perguntar, alguma colocação, eu vou passar para a Cláudia, minha companheira do HPEB. Bom, vocês não têm pergunta, tem milhões, não vou fazer porque senão a gente vai atropelar o horário, né? Mas uma das coisas que eu me pergunto é o seguinte: a gente recebe, eu tenho certeza que vocês estão com a mesma dúvida que eu, a gente recebe um menino, chega hoje aqui, a gente fala menino porque nós somos os primeiros a infantilizá-los, a verdade é essa. A gente toma um cuidado danado, mas desde o início aqui, Nelminha, eu, todo mundo, a gente vai no menino, no criança, não é, eles são adultos. A gente só tem que entender que é um adulto que foi criado infantilizado, na maioria das vezes, um ou outro não, mas a grande maioria é assim,
criado infantilizado e que tem uma limitação de absorção que eu estou passando para ele. Eu acho que isso para mim é o mais importante, né? Aí eu pego meu menino e geralmente nessa faixa de idade eles vão para a mocidade, né? Porque eles já são maiores, vão para a mocidade. Mas a gente sente que na mocidade, eles, na verdade, muitos até a gente devia pegar e botar lá nos 2 anos. Porque a idade mental ficou parada lá atrás. Mas não há menor condição, aí já vem para real, pé no chão. Eu não posso pegar um adulto na forma e colocar junto com crianças de 2 a 4 anos. Não vai dar certo, os próprios pais não vão entender, e ele com uma reação infantil esbarra no outro com a força que ele tem, que a força é de adulto. É muito mais complicado do que a gente pensa, não é tão simples não. Agora, a ideia da gente colocar na mocidade é porque fica mais próximo em termos de corpo físico, mas a gente sabe que muitas vezes ali não tem nada a ver com o elefante. Então, o que se faz? Aí é a minha grande dúvida. Eu vou dar um tema para eles. Com a galera dita normal, porque às vezes normal não tem nada, a gente só vai ver muito mais para frente que de normal não tinha nada. Mas dito normal, então eu estou com aquele grupo dito normal, que eu também não posso cercear. Eu também não posso pegar esse grupo e ficar com eles na faixa mental do outro. Então, o que eu estava aqui, por isso que eu estou colocando isso espelhando, porque eu acho que isso para nós é meio vital. Então, como eu faço? Eu vou passar a informação, de preferência o menos aula teórica possível, para que ele também não entre em... Porque eu sei que o tempo dele é 10 minutos, no máximo 15 minutos, se vai isso tudo, né? Então, se eu sei que o tempo dele é curto, eu tenho que passar a minha informação para a turma inteira também no tempo curto. Não é? Aí eu condenso um pouco e passo no tempo curto, porque o meu pessoal dito normal também tem o direito de ter informação. Aí depois é que eu tenho que passar para aquelas atividades que o Walter colocou, né? Que são várias, e aí o meu menino, o meu rapaz, o meu sei lá o que eu já estou perdida com ele vai ter que entrar nisso dentro da limitação dele, dentro do momento dele. Né? A gente tem um menino aqui que ele faz parte do coral visitador. E os corais da casa nunca conseguiram que ele ficasse no coral da casa, porque ele desafina. Ele adora cantar, ele canta alto, ainda por cima, que tira todo mundo da concentração. Já começa a complicar por aí. O apoio que a música dá, que o coral dá, ele atrapalha. A verdade é essa, ele atrapalha. E ele é voluntário do CAPEB. Eu sei. Então, ele atrapalha. Aí, o que a gente fez? Conversei com a Mimi e disse, Mimi, você tem como segurar essa pepeca? Que ele vai desafinar. Ela disse, não vai não, eu sei o que eu faço com ele. Tradução, ele está com a Mimi e ele entra em determinados momentos na música. Então ele dá vamos dizer assim, uns contracantos, não sei lá qual é o nome que a gente dá para aquilo, que eu não sei, mas ele usa um apoio, ela disse, nem que eu mande ele fazer pom, 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 mas ele vai fazer parte. Então ele está fazendo parte, mas dentro daquilo que ele pode fazer. Isso não é fácil não, mas o que eu queria publicamente, que é para não poder dizer que não, é pedir ajuda para a Eliane, para quando a gente tiver uma situação mais complicada, que ela possa nos orientar dentro da pedagogia especializada com o deficiente. Né? Não dá nem para dizer que não, né, minha irmã? Não pode, não vai dizer que não, depois dessa vai dizer que não. Não pode. Eu acredito que o seu Eurípides fica lá só olhando para a gente. Não é? Não tem jeito. Então nós vamos, a Nelma nos dá todo o apoio, ela vem dando esse apoio já há anos, e agora a Eliane vai nos ajudar se houver qualquer coisa nesse sentido. O importante, né, eu tive que sair ali para vender o cacau, o importante é o que essa revista, vocês estão vendo como é que as coisas acontecem? Olha só, quando ela me mostrou essa revista hoje, eu quase caí. Eu não acredito nisso. Quer dizer, a gente preocupado com isso, a gente correndo atrás disso, e está aqui a revista Espiritismo chamando a atenção das casas espíritas para essa necessidade. Então a gente não está queimando a nossa praia nem a nossa piscina, não. Eu acho que está sendo muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Então eu vou chamar a Claudinha, e a Claudinha vai nos dar um outro aporte. Eu falo isso porque ela já me deu essa aula uma vez, então eu já estou sabendo mais ou menos o que ela vai dizer. E é de uma importância enorme. Deixa eu ver. Obrigada.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Cláudia. Claudinha é o carinho da Yara. E é uma das coisas que eu falo na instituição para a gente evitar de falar os diminutivos dos nomes deles. Porque entre nós não tem problema. Uma coisa é a intimidade dos amigos, né? A intimidade da família. Outra coisa, somos nós, os educadores. Nós estamos lá para educar, para formar. Então é a Cláudia, é o João, é o Pedro. Por essa questão, né? Então tem coisas que fazem parte da intimidade da vida deles, né? E outras somos nós, os educadores. Estamos ali para formá-los, para dar mais condição deles terem autonomia aí fora, deles terem cidadania, deles terem independência e que eles possam ser respeitados e saber como se proteger, saber se proteger. Porque se a gente favorece a infantilização, a gente põe eles em risco, muitas vezes. Tá? Bom, eu sou psicomotricista, sou especialista em saúde mental da criança e do adolescente, sou fonoaudióloga também, não atuo mais na área de fonoaudiologia, atuo só com psicoterapia de crianças, pela psicomotricidade e com terapia de família também. E estou no GAPEP desde a fundação, há 22 anos, como coordenadora de terapia. Tá? Então eu vim hoje trazer um pouco da nossa experiência, para a gente poder trocar sobre de que forma a terapia, o apoio terapêutico, pode ajudar na nossa conduta com essa clientela, com esse grupo que nós temos, né? Que são os nossos amigos, né? Que são pessoas com necessidades especiais. Às vezes a gente fala deficiente, especial, as nóminas vão mudando, isso não importa tanto. Mas o importante é saber que eles são pessoas, mais do que qualquer coisa, como nós, que têm necessidades especiais. E o grupo que a gente atende lá, como vocês sabem, é um grupo de adultos, né? De 18 anos, e nós temos até 60 e poucos anos, o mais velho, não sei exatamente a idade. Tá? Então não tem limite de idade. Bom. Assim, uma coisa muito importante da gente saber na hora de lidar com eles é que eles são adultos na idade cronológica, são adultos no corpo físico, né? Mas na parte intelectual, na parte cognitiva, eles têm uma defasagem em relação a pessoas ditas normais como nós, que de perto a gente sabe que ninguém é normal. Se for muito normal, você já desconfia, né? Eu espero nunca ficar muito normal. Gente muito normal é chata, né? Tem muito problema. Então, eles não são deficientes mentais. A gente deve evitar esse termo. Eles apresentam um déficit cognitivo ou intelectual. E o déficit cognitivo, ele pode aumentar, ele pode melhorar com as experiências, com as novas conexões neurológicas, das sinapses nervosas, não como uma criança, mas eles podem melhorar e eles melhoram, né? E a nossa intenção não é que eles melhorem sabendo ler e escrever, não é normatizá-los, e sim dar qualidade de vida para eles, que eles se sintam felizes. E isso é uma característica dos nossos assistidos lá. Eles são muito felizes, eles dão uma aula para a gente de felicidade, de espontaneidade. Então assim, a gente se aproxima deles e eles têm tanto para ensinar, e a gente pensa que vai lá para ensinar e a gente vai para aprender, porque eles ensinam muito, assim como os filhos ensinam muito para nós. Eu tenho hoje na instituição, nós temos, vamos dizer assim, que uma média de idade cognitiva em torno de 12 anos de idade, 13 no máximo, a média. Alguns podem ter um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, 8.
mas uma média de 12. Mas eu tenho casos muito graves, que não tem mais do que 2 anos de idade, num corpo de 30 anos, que usam fralda, e que tem força de um homem, e que não falam uma palavra, mas se comunicam, porque se comunicar não é só falar, a gente se comunica pela arte, pela música, pela dança, pelo gesto. Então existem várias formas, pela nossa ação, pela nossa atitude. Então a psicomotricidade trabalha muito com esses casos graves, porque assim, não se espera que um adulto de 30 anos não fale nada, vai para a fono, não há o que fazer a nível técnico, tradicional. Vai para a psicoterapia, não tem conteúdo para trabalhar, não tem como. Então eles vão para a psicomotricidade a nível de terapia, porque é a maneira que eles vão conseguir se expressar pelo corpo, pelo movimento, pelas emoções, pelos seus desejos. E aí nós vamos trabalhar a maturidade emocional, atenuar, diminuir as suas angústias. E fora todo o trabalho que a casa oferece, que eles vão participando à medida que podem. Quando não podem, eles ficam só a nível de ambulatório, no atendimento em geral da psicomotricidade, esses mais graves. Mas teve um que a Eliane citou, que já saiu da psicomotricidade, continua, mas já faz outros trabalhos na casa, já está ampliando, porque ele antes não tinha condição de convivência, porque ele não tinha interação social. Então o objetivo também da psicomotricidade é ajudar eles a interagirem uns com os outros. Então já consegue interagir, ele já começou a falar. Então ele já está num desenvolvimento assim, muito interessante. Agora ele já está na fono, ele já pode fazer fono, já está fazendo alguns trabalhos perceptivos, ele já compreende o que fala com ele. Isso não pode, você precisa se sentar. Enfim, ele já compreende muitas coisas, né? Que é o nosso amigo Leandro. Então, assim, é importante a gente saber que faixa etária, a nível cognitivo, tá? A gente está aprendendo. Eu não posso pegar um menino desses e ficar fazendo uma leitura de evangelização ou falar de uma passagem que ele não tem condição de compreender. Se eu vou falar de uma parábola, eu preciso dramatizar um pouco, eu preciso tentar chamar a atenção de alguma forma, concretizar aquilo que eu estou dizendo. E aí o que a gente faz com esses mais graves a nível de evangelização? Que são os autistas, os psicóticos. A gente evangeliza junto com a terapia. Faz uma evangelização individual ou em dupla. E o terapeuta junto com mais alguém para auxiliar, mais algum voluntário, e o evangelizador. Então, enquanto o evangelizador está trabalhando, o terapeuta está trabalhando junto e tentando trabalhar dentro do mesmo tema, para aproveitar aquela oportunidade, aquele recurso. E tem dado super certo. E essas mães, principalmente as mães desses mais graves, elas têm que ficar na instituição, porque eles são ambulatoriais, eles vão e voltam, eles não ficam o dia todo. Então, o que acontece? Elas têm um período onde elas têm um apoio terapêutico de grupo e elas têm um outro período onde elas têm uma evangelização, que quem faz até é o Gilson. E elas amam tanto o trabalho de evangelização com o Gilson, quanto o apoio terapêutico que é feito quando abordá-lo num outro momento, enquanto eles estão em atividades, geralmente na parte da manhã de sexta-feira. Tá? Deixa eu seguir aqui, que tem muita coisa para a gente conversar. Bom, o que acontece, assim, de alterações comportamentais que aparecem? O que acontece? O que a gente faz? Então, vamos exemplificar, concretizar o que eles fazem, de repente, que surge, e o que a gente ali, como evangelizador, pode fazer, e que não vai estar sozinho, vai ter outras pessoas de preferência que possam ajudar, e, se possível, também um terapeuta. Tá? Então, um dos exemplos, às vezes eles dão um saratico, estão sentados assim no grupo, isso os maiores, esses que eu falei que tem uma idade mental entre 8 e 12 anos, que a maioria toda fala, conversa, se comunica.
interage e ficam geralmente o dia todo na casa. Aí está se falando evangelização, está se passando, aí daqui a pouco um dá lá um saco de... Ou às vezes se abaixa assim, ou vai para o chão, ou começa a chorar, ou dá um grito. O que a gente faz? De preferência, um só se aproxima dele. E o evangelizador continua, se ele não estiver sozinho. E tem que chegar perto do companheiro, na altura dele, olho no olho, tocar nele e dizer o que foi que aconteceu. Geralmente a gente senta ao lado, olha para ele e diz, mas o que foi que houve? Você está se sentindo mal? Aonde dói? Então a gente diz, isso não é nada, para de bobeira. Não, aonde dói? Aqui, barriga. Sua barriga está doendo. Então nós vamos lá fora e vamos tomar um remédio para você melhorar. Vamos lá comigo. Aí eles vêm. Às vezes é só uma necessidade de atenção. Mas não é para chamar atenção, para a gente brigar. A gente tem que saber o que quer dizer a minha necessidade de ter a sua atenção, a minha carência. Aí você vai lá, pega a aguinha, às vezes até põe uma gotinha de adoçante, toma um remedinho, você vai melhorar. Passa a mão na barriga, dá uma massagem na mão. Como é que você está se sentindo agora? Você está melhor? Já dá para a gente voltar então? Então vamos lá. Aí a gente volta. Às vezes são de outras maneiras. Às vezes já simula um desmaio assim direto. Dissimula pra caramba. Aí caiu, eu vou lá no chão. Nada de plateia. É igual criança nesse sentido. Quanto mais gente, mais a coisa cresce. Então se um só der conta, um só vai. Quem se sente mais preparado, vai. Quem não está se sentindo preparado, pede para o colega ir. Não adianta ir sem saber o que fazer. Então vai, aquela mesma coisa. Aí ele está lá, você está se sentindo mal? O que houve? Segura na cabeça, olha no olho, toca no companheiro. O que você está sentindo? Está passando mal? Estou. Então, vamos tomar um remédio. Às vezes ele não consegue sair dali, eu peço a alguém, pega lá o remedinho. Aí pega. Como é que está agora? Ai, estou mal. Acho que nós vamos precisar ir ao médico. Não, já estou bom. Então vamos sentar para a gente continuar a evangelização. Ou então, a gente já deu o remedinho, já falou do médico, e ele disse assim, você vai precisar ir embora para casa. Para casa não, embora não. E aí a gente consegue compreender o que é realmente uma simulação, para ter atenção. Mas a gente precisa dar a atenção, que é tocar nele, olhar nele, perguntar como ele está, como ele se sente, se ele está melhor. É preciso ser espírito. Pois não. Aí, normalmente, eu já comentei isso, normalmente ela vai chorar. É a então, a gente tem toda a representação por fazer isso, e a gente sabe que eu não sei, eu acho que não é assim, e aí eu vou falar do exemplo dele. eu falo para ela o seguinte, sabe, você vai compartilhar com você chora, você acaba de chorar, você fala comigo. Fala assim, porque senão... E resolve? Normalmente. Tá, porque a gente tem que tentar, tem coisa que vai resolver, tem coisa que não vai resolver. Essa mocinha, porque a gente tem alguns namoros lá, né? A gente tem jovens, eles também querem namorar. Não é um namoro como o namoro de beijo, abraço, não é isso, mas é aquele namoro como se fosse um amigo especial. Eles querem estar perto, que um não está bem, vai lá, faz um carinho, fica sentado do lado. Então eles são namorados assim. Então tem alguns casaizinhos. Então essa mocinha, que é a Regiane, às vezes ela faz uma ceninha e chora, e às vezes ela faz isso quando o Armando, que é o outro namorado, não está bem. Então às vezes ele não está bem e ela começa a chorar.
Aí enquanto ele não se aproxima dela, e segura na mão dela, e pergunta, às vezes ele dá passe. Ele dá passe. Até quando tem algum colega passando mal, ele vai, o que foi, dá passe, adora ajudar. E aí ela fica melhor. Mas é uma moça que tem um entendimento que não é menor do que 12, 13 anos. Então você pode muito bem chegar. O que aconteceu, Regiane? Mas de preferência, não no grupão. Tem que ir até a ele sozinho, em casa até a moça. O que houve, Regiane? O que você está sentindo, Regiane? Você está triste? Aí ela, é porque o Armando está passando mal. Mas olha só, o Armando, fulano vai cuidar dele. Eu quero saber de você. Você está sentindo alguma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos lá fora comigo um pouquinho? Vamos beber uma água? Olha só, está tudo bem com o Armando vai ficar bem. É um casal, gente. O Armando vai ficar bem, a perna dele já vai melhorar, nós vamos cuidar. Está tudo bem, Regiane, não precisa disso. E outra coisa, você é uma moça. Você é capaz de colocar palavras, Regiane. Diga para mim o que você está sentindo. Eu estou chateada, eu estou triste, eu estou preocupada. Coloque palavras. Você é capaz de colocar palavras. Não é preciso disso. Você acha que já dá para voltar? Vamos voltar. E quando não consegue, a gente pede alguém da terapia, alguém para dar um suporte, se for alguma coisa mais séria, se estiver deprimida mesmo, tá? Que em geral não é. Em geral não, tá? Mas a gente tem casos, por exemplo, tem uma outra mocinha lá, que muitas vezes, só que assim, às vezes ela chora, ou fica sozinha, se afasta do grupo, e com a cabeça baixada, para chamar atenção, para todo mundo ir lá, o que você tem? A Rosa. Ou quando contrariar. O que você tem? O que aconteceu? Então, assim, não pode ficar o paparico de todo mundo, porque isso aumenta. Então, pode uma pessoa dizer assim, Rose, tudo bem? Eu me aproximo dela sem pena. Rose, está tudo bem? Ô, Rose, eu não estou conseguindo te ver. Tudo bem, com a cabeça baixa. Mas eu não estou te vendo. Enquanto não olha, eu digo que não estou vendo. Mas, Rose, eu não estou conseguindo te ver. Ela vai levantar, agora eu estou te vendo. Mas está muito bonita hoje, Rose. Mas parece que você era linda, Rose. Foi você que se arrumou assim? Porque é uma atenção. Foi você que se arrumou assim, Rose? Você está muito bonita. Vamos sentar ali comigo, vem cá, vamos sentar perto do grupo. E aí dá a mão e vai. Às vezes não vai. Então, Rose, quando você quiser, você senta lá perto do grupo. Mas, por exemplo, a gente tem observado, nesse caso, ela faz terapia, ela tem psicólogo, tem outros profissionais que acompanham na pedagogia, em outras atividades também que ela às vezes está se negando a fazer. Então a gente está vendo que ela está desenvolvendo uma depressão, um período depressivo. Então a gente vai encaminhar para o psiquiatra para ver se vai precisar de uma medicaçãozinha, tá? Porque nem tudo é uma simulação e também nem tudo é realmente um adoecimento mental, tá bom? Então a gente tem que ficar de olho, quem é novo pergunta para o outro para saber como lidar. Outra coisa, às vezes eles também infantilizam. Não sei o que, estou entendendo nada. É que eu não sei o que, mas eu não estou entendendo nada. Liliane, me explica, eu não estou entendendo. Não, é que eu quero ir na festa, botar o vestido. Agora eu entendi. Poxa, que bom que eu consigo entender tudo que você me diz. Você é uma moça. Você vai ter uma festa? Como é que vai ser essa festa? E 5 minutinhos ali e ela já está com aquela atenção que ela precisa. Tá? Então, assim, evitar de ficar na infantilização daqueles que a gente sabe que não precisam falar daquele jeito. Então a gente não tem que falar com eles de forma infantilizada, e nem aceitar uma fala infantilizada se a gente sabe que eles falam de uma forma mais amadurecida. Então a atitude não é fala direito, não é você estar falando igual um bebezinho, nada disso, é assim, eu não estou entendendo. Não estou entendendo o que você está me dizendo? Não estou entendendo, diz para mim, eu não estou entendendo. E ela vai ficar irritada e vai dizer com toda a clareza e com todas as possibilidades dela. Agora sim, como eu fico feliz que eu entendo tudo que você me diz. Porque você é uma moça.
Uma outra coisa que acontece, que a gente percebeu recentemente, é a questão da rejeição entre eles, que a gente não via muito não. Mas veja bem, quando eu estou num grupo mais ou menos homogêneo e vou inserir um outro que tem dificuldades muito diferentes da deles, eles rejeitam. Eles rejeitam. Então, por exemplo, nós temos a Milene, que é uma moça que tem uma síndrome e que tem autismo e que não se comunica. Mas tem toda a possibilidade de ficar sentada no grupo, começando a fazer uma interação social. Ela já tem as terapias dela, faz todo o trabalho ambulatorial que precisa. Só que a comunicação dela, como ela não fala, é pelo grito ou uma autoagressão. Ela não agride o outro. Será? Ela não agride o outro. Então o que ela faz? Eu vou tirar aqui para poder mostrar. Ela está sentada, alguma coisa contrariou ela. Mas assim, bem alto. E se batendo com muita força. E se deixar, ela quase fura as pernas. Então assim, não tem que deixar não. Não tem que deixar, senão ela continua se agredindo e gritando. E nessa hora, ela está em angústia profunda, ela está desesperada. Ela está entrando num pânico. Então, assim, tem que ir para perto dela com muita segurança, com muita firmeza. Será que alguém poderia sentar aqui de lado para mostrar como é que a gente faz? Então, eu vou mostrar como é que eu faço quando ela está se batendo e gritando, tá? Ela está se batendo, aí eu já venho aqui. Que foi? Milene, o que houve? E tem que dar muita pressão, olho no olho. O que foi? Milene, tá tudo bem. Milene, eu tô aqui com você. Tá tudo bem. Olha pra mim, Milene, o que foi? Você tá chateada? Você tá aborrecida? O que foi? O amigo tá fazendo bobeira, mas não tem ninguém, massagem. Não tem ninguém gritando com você. Tá tudo bem, Milene, é porque o Pedro fez bobeira e aí tem que brigar com ele não pode ficar fazendo bobeira. Tá tudo bem, Milene, tá tudo bem. Olha, Milene, você não pode se machucar aqui. Ó, não pode. Eu não permito que você se machuque. Eu não permito. E sai. E o trabalho continua. Daqui a pouco, de novo, acontece uma situação, se ela não estiver vendo. Agora, cuidado, porque se eu for botar a mão embaixo dela, eu vou ligar. Porque ela tá batendo nela. Então, eu tenho que ir por cima. Tocar nela. Milene, eu tô aqui, Milene, olha pra mim. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não é nada com você. Esse tipo de atitude a gente pode ter com criança normal? Claro que sim, deve ter. Isso é uma atitude que a gente tem com criança. Que no caso, essa mocinha, ela tem uma idade mental de 2 anos, 3 anos no máximo. Nem chega a 3, 2 anos. Ela não entende quase nada. Se eu pedir ela para fazer alguma coisa, Milene, faz isso assim, ela não entende. Tá? E aí eles começaram a discriminar. E aí nós começamos a fazer um trabalho na evangelização, junto com eles, que eles não podiam. E aí uma começou a dizer, eu não gosto dela. A outra, o barulho que ela faz. Aí e você? Quando você fica falando o tempo todo, os amigos escutam você. E você? Quando você grita que sente dor, os amigos aceitam a sua dor. Então a Milene, ela é do jeito dela. Cada um aqui tem o seu jeito. Nós temos que aceitar o jeito do amigo. Vocês sabem falar, sabem conversar. Ela não sabe falar. O jeito dela falar é gritando. Se ela fica chateada, ela grita. Se ela fica triste, ela grita. Se ela fica com medo, ela grita. Nós temos que ajudar a amiga. Então agora eles já vão, Milene, tá tudo bem, Milene. Tá tudo bem, o Armando vai. Tá tudo bem, eu vou fazer uma massagem em você, aí dá paz. Tá? E as mães também, elas percebem. Elas estão lá, mas estão ouvindo o filho gritar, ficam preocupadas se está sendo bem aceito. Então, de vez em quando, a gente está inserindo alguns no grupo, porque a gente tem que trabalhar a aceitação do diferente entre eles. Né? Isso também é educar, isso também é evangelizar, isso também é levá-los a adquirir uma moral cristã.
né? Que é muito importante. E agora eles já estão aceitando muito melhor. Acho que não temos tido muitos problemas não com isso. Tá? E com a criança pequena a gente vai agir da mesma forma. Porque assim, é nossa função. Quando eu me digo que sou terapeuta, antes de ser terapeuta, você tem que ser educador. E enquanto terapeuta, você tem que ser educador. E quem trabalha numa instituição, com crianças, com jovens, você é educador o tempo inteiro. Então, a educação é a base do trabalho, é a formação. Nós estamos ali para formar, para orientar. Então, qualquer atitude que aconteça em qualquer setor, se eu estou vendo, eu preciso me posicionar e orientar o companheiro. Com a criança pequena não é diferente. Se jogou no chão, aí está lá, dando um ataque de pelando. Eu vou lá, perto dela e digo, mas o que foi que houve? Então, eu não preciso gritar, eu não preciso reprimir, para com isso, coisa feia, que bobeira. Eu preciso entender para ajudar a criança a sair dessa situação. Meu objetivo não é educar, não é transformar essa ação numa atitude coerente e educativa. Então eu preciso ir até ela, tocar nela, dizer assim, mas o que foi que aconteceu? Você pode me explicar? Eu não estou entendendo. O que foi que houve? Ela vai acalmar. O que foi que aconteceu? Aí digamos que você viu que o amigo tirou o brinquedo dela e ela se jogou no chão. Aí ela pode contar ou não conseguir contar. Então você diz, você está chateada? Você ficou brava porque o amigo tirou o seu brinquedo? Você ficou com raiva? Ah, eu entendo a sua raiva. Eu entendo. Você deve ter ficado muito brava. Mas você precisa colocar palavras nisso. Você não tem o direito de machucar o amigo. Você pode dizer a ele, esse brinquedo fui eu que peguei. Esse brinquedo está comigo. Você não pode tirar ele de mim. Coloque palavras. Você não tem direito de machucar o amigo. Então, ajudar a nossa criança a pensar é fundamental no processo educativo e de evangelização. Levar a nossa criança a pensar, levar o nosso jovem a pensar para mudar de atitude. Então, a gente não tem que ficar de juiz, você fez isso, tem dois, vamos ouvir os dois. Você fez isso? Mas você não tem esse direito. Coloca palavras, pede a ela, você me empresta um pouco? Então, estimular essa coisa de coloca palavras. Você não tem o direito de machucar o amigo não tem o direito de machucar você. Então, essa é uma regra que a gente coloca quando está em grupo, é assim, aqui não é possível machucar. Então, você não pode se machucar, eu não posso machucar você e você não pode me machucar. Aqui ninguém machuca. Outra, nós não quebramos nada aqui. Aí Carla Machado, opa, peraí, o que aconteceu? Não entendi. Você esqueceu? Nós temos um combinado. Aqui nós não podemos machucar. Persistiu? Senta do lado. Acho que nós estamos precisando pensar. Não precisa colocar em outra sala. Pode sentar do lado. Fica 5 minutinhos sentado. Vamos ver como os outros brincam? Vamos ver como os outros brincam. Você acha que você já pode voltar para o grupo? Pronto. Aí, às vezes faz uma besteira, desculpa. Não precisa de desculpa. Eu quero que você pense. Porque desculpa é mentira a culpa. Desculpa é mentira a culpa. Você ainda me ama? Então toda hora a criança, desculpa. Não precisa de desculpa. Eu quero que você pense. Ou seja, eu não preciso te perdoar, nada vai mudar no meu sentimento. Eu quero que você pense. Ou então fez uma bobagem, daqui a pouco vem, oi tio, não sei o quê. Agora não é hora de carinho. Agora não é hora de carinho. Eu estou brava, eu não gostei do que você fez, eu quero que você pense. E tem que ser firme, sabendo que você está fazendo melhor. Então a criança faz a bobagem e daqui a pouco ela vem, eu te amo. Eu digo para ela, até os jovens fazem isso com a gente lá. Isso é sedução. Eu te amo. Agora não é hora de amor. Nós estamos conversando. E não foi legal o que você fez. Tá? Sempre com firmeza, com clareza e com afetividade.
Vale muito mais do que eu falar um monte de palavras, brigar, me estressar, ou dar um grito, ou bater numa mesa. Nada disso vale a pena. A gente precisa aprender a tocar na emoção da criança, se aproximando dela, com o corpo, com o olhar, envelopando, e sendo firme, levando ela a pensar e colocar palavras, transformar as ações em palavras. Porque a criança, ela funciona assim, do prazer de agir ao prazer de pensar. É assim que ela se desenvolve. O adulto não. O adulto pensa e age. A criança age para organizar o pensamento. Então a gente tem que dar ação, levá-la a aprender a pensar. Tá? Bom, às vezes eles têm alguns comportamentos agressivos, o que é cada vez mais raro na nossa instituição. Eles são muito educados. Acho que educados tanto pela família, mas principalmente lá naquele meio. Eles ficam muito bem, passam o dia todo. Ficam muito bem. Mas às vezes há algumas situações de agressividade, mas são pequenas, né? Às vezes tem situações de autoagressividade, autoflagelação. Exemplo. Pode ser uma coisa assim, tipo, tá na pedagogia, ou tá na evangelização, acha que fez alguma coisa errada, eu vou lá de imediato. Não entendi. Você pode se machucar aqui? Não, eu fiz assim. Você pode se machucar aqui? Eu não quero isso. Eu não permito que você se machuque. Ah, não, eu. Não importa. Você não pode se machucar aqui. Tem os mais graves, que tem estereotipia, que às vezes fazem assim. A gente segura as mãos. Não. É firme. Eu não permito que você se machuque. Não. Eu fico perto. Você tem que fazer também. Aí lá eu. Não, é aqui. Não. Agora eu não permito que você se machuque. Aqui não é possível se machucar. O ideal é que você dizer as mesmas frases, né? Sempre. Eu não permito que você se machuque. Isso não é permitido aqui. Não, eu não permito. Deu com a cabeça na parede, segura. Não tem que deixar até quebrar. Não, eu não permito que você se machuque. O que aconteceu? Você está aborrecido? Temos que transformar aquilo num sentimento. O que está acontecendo? Você está aborrecido? Você está cansado? Quer beber uma água? Foi fulano que gritou, você se assustou? Eu entendo que você se assustou. Mas você não tem o direito de se machucar. Às vezes é assim. E a gente, não, eu não permito. Às vezes é, não, você não pode se machucar. Eu não permito isso. Agora, a agressividade com um colega é aquela que eu dei exemplo da criança. Se aconteceu de empurrou. Foi lá e empurrou. Na fila. Aí faz conta que foi lá o Pedro. O que houve? Por que você empurrou seu colega? Então não faz isso é feio. Não sei o que, sai da fila. Não. Pedro, segura nele. O que houve? Tira ele da fila. Você empurrou o seu colega por quê? Eu não entendi. Você pode me explicar? Dê a palavra ao sujeito. Dê a palavra à criança. Não dê a repressão. Eduque, mas com palavra, com frustração. Eu vou ter dar 3 exemplos de educação, que vai ficar bem ilustrativo para a gente, principalmente com criança. Não sei. É porque estava demorando muito? Ele demora muito para descer. Eu entendo. Isso aborrece você. Eu tenho que falar do sentimento. Não adianta eu dizer, mas ele demora, tem que esperar. Eu tenho que falar do sentimento que o levou até aquela atitude. Isso aborrece você? Eu compreendo, mas acontece que cada um aqui tem a sua dificuldade. E a gente tem que respeitar. Né? Eu compreendo. Então você coloca palavras, pergunta se o amigo pode andar mais depressa, se você pode ir na frente dele, ou então você tem que ter paciência para entender a dificuldade do amigo. Mas você não tem direito de machucar ele aqui. Aqui ninguém pode machucar. Coloque palavras. Isso funciona, que é uma beleza.
Essa coisa de coloque palavras. Eu vou dar 3 exemplos práticos de educação. A mãe foi levar a criança no shopping para comprar um sapato para a escola. Chegando lá, a criança passou pelo parquinho e: mamãe, eu quero no parquinho. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar vai ser exemplo de repressão. Eu vou dar 3: repressão, permissividade e frustração, tá? Que são formas de educar, para a gente analisar. Eu quero no parquinho. No parquinho? A gente não vem no parquinho, a gente vem aqui para comprar sapato. Eu quero no parquinho. Cala a boca. Eu quero no parquinho. Embora o choro. Cala a boca. Vai apanhar aqui agora. Vou dar logo no estômago. E aperta. Vambora. Isso é o quê? Repressão. A repressão é nefasta, prejudicial ao desenvolvimento da criança. O limite, a educação é essencial. Mas pela repressão, isso foi um modelo antigo, que a maioria de nós aqui passou por ele, e ele não funciona bem. Ele não é educativo, não é transformador. Agora, mesmo exemplo. A mãe foi com a criança, vou falar agora sobre permissividade. Foi comprar o sapato da escola, passou em frente ao parquinho. Eu quero ir no parquinho. Mas, meu filho, a gente veio para comprar o sapato da escola, não vai dar tempo. Não, mamãe, eu quero ir no parquinho. Não, filho, por favor, mamãe, eu quero ir no parquinho. Eu quero. Tá bom, é só um pouquinho. Aí foi lá e levou. Permissividade. É também nefasto, prejudicial ao desenvolvimento da criança. Agora eu vou falar da frustração. Veja, passou no shopping com a mesma coisa, fazer aquela compra de sapato, e aí, eu quero no parquinho. Você quer ir no parquinho? Quero. Qual brinquedo você quer ir no parquinho, meu filho? Eu quero no carro que bate-bate, no barquinho. Tá bem, meu filho, você vai no parquinho. Sábado nós vamos voltar aqui. Hoje a gente veio comprar o sapato. Sábado nós vamos voltar e eu vou te levar no parquinho. Pode ser que chore, mas eu quero agora. Eu sei, meu filho, você quer agora, mas é preciso esperar. Sábado a mamãe te traz. Quando chega no sábado, filho, você ainda quer ir no parquinho? Lembra que você queria ir no parquinho aquele dia que a gente foi comprar o sapato? Hoje é sábado. Eu combinei que ia te levar. Não quero não, hoje eu quero ficar na piscina. Não. Em geral, quando a gente afasta o desejo da criança no tempo e no espaço, a criança amadurece emocionalmente e o seu desejo se transforma. Agora, se ela disser, eu quero, eu tenho que ir lá e tenho que cumprir. Outro exemplo é presente. Passou em frente à loja de presentes. Ah, eu quero essa boneca. E não foi lá para isso. Eu quero. Você quer, meu filho? Qual que você quer? Mostra para a mamãe, mostra para o papai. Eu quero aquela ali, do cabelinho enroladinho. Ah, então tá bom, deixa o papai pensar. O que está mais perto? Bom, agora é o Natal que vai chegar. Então, filha, olha só, papai vai te dar. É no Natal. Eu quero agora. Não, filha, olha só, eu vou te dar. Hoje não é dia do Natal. Hoje não é seu aniversário. Nem é dia da criança. É no Natal que eu vou te dar. E pergunta se vai querer no Natal. Tem 9 anos. Eu quero um celular. Você quer um celular? É mesmo? Qual é a marca que você quer? Ah, eu quero aquele iPhone 6 que saiu agora. Papai vai te dar, filho. Quando você já for um rapaz, um adolescente, estiver com 14, não sei se eu vou te dar esse, né? Mas eu vou te dar um telefone celular. Afasta do tempo e no espaço. Amadurece emocionalmente, porque a frustração é essencial ao desenvolvimento da criança. E ela leva ao amadurecimento emocional e à transformação psíquica. Tá? Então é aceitar o desejo da criança, mas afastar ele no tempo e no espaço e cumprir depois, no momento adequado. Esse é um princípio de educação muito importante. Gente, a linguagem que a gente vai utilizar durante a evangelização com eles tem que ser uma linguagem apropriada para a compreensão deles. Não uma linguagem infantilizada, mas uma linguagem prática, clara,
de preferência com exemplos, usar mesmo aquilo que Eliane estava falando, usar a dança, usar a teatralização, o teatro, a dramatização, né? E procurar fazer uma coisa assim, curta, mas que funcione, que entre aquele conceito que eu quero passar, que seja transformador para o meu objetivo, né? Que é aquela questão final que a Yara colocou, que é os valores morais. É isso que eu quero atingir. Não é se ele decorou a tal ou a tal parábola, mas se ele entendeu o que eu quis dizer com isso. Por exemplo, a Eliane falou do filme As Cuerdas, que é As Cordas. Eu conheço, tem muito na internet. Eu acho que é muito válido passar para quem não conhece, porque é um filme muito lindo. E, por exemplo, é um filme que pode ser usado na evangelização. Ele é um desenho animado, mas é um desenho... Vocês passaram aqui? Vocês viram? Então, é um desenho animado que mostra a solidariedade de um amigo ajudando um outro deficiente, mas mostra primeiro o sofrimento dele, a discriminação, né? E depois todo o sentimento que o amigo teve pelo outro. Então, assim, passar isso numa evangelização para eles vão aprender o quê? Sentimento de fraternidade, né? De igualdade, a caridade. Então, acho que é importante passar esses valores, né? Mas eu estou com os mais velhos, eu não posso usar uma forma infantilizada de falar. Eu tenho que falar de uma forma como quem está falando para jovens. Eu digo para eles, vocês são rapazes e moças. E às vezes digo, você é um homem, você é uma mulher. E assim, evitar coisas do tipo, às vezes eu estou passando, tia, eu paro, eles têm um nível cognitivo de 12 anos. Tia, aí eu digo, você está me chamando? Ele já me conhece, já começa a rir, né? Eu sou sua tia? Sou irmã do seu pai? Sou irmã da sua mãe? Como é que é meu nome? É Cláudia. Eu falei, então, você pode me chamar de Cláudia. Você sabe meu nome? Eles não são crianças, gente. Vai ficar chamando os outros na rua de tio, de tia? Não pode. Tá? Então, assim... tinha uma menina lá, uma mocinha, que o nome dela é a... Como é que é o nome dela? Ela tinha um apelido de Léo. O nome dela é Gracegita. Ninguém mais chama ela de Léo. O nome dela é Gracegilda. E ela conseguiu se aceitar bem como Gracegilda. Ela não teve nenhuma dificuldade, como aconteceu com aquela nossa outra companheira. Então a gente tenta chamar pelo próprio nome. João, não é Joãozinho. É Pedro, não é Pedrinho, é Pedro. Às vezes escapa, mas a gente já escorregou, da próxima vez a gente tenta fazer Pedro, diz pro colega, né? Chamou de tia, você é tio dele? Aí o colega já se coloca. Tá? Que é importante. Eu sou a Cláudia, eu estou aqui para te ajudar. Outra coisa que acontece são as seduções, né? Então às vezes eles vêm, aí eles beijam, cumprimentam porque a gente chegou. Aí daqui a pouco de novo vem beijar, eu digo assim, mas você já me cumprimentou hoje. Eu não estou indo embora. Isso é educativo, gente. Isso não é dureza, é educação. Eles não podem estar na rua beijando os estranhos, beijando a pessoa toda hora. A gente tem que educar, tem que preparar para a vida. E aí na hora que eu vou embora, vem me dar um beijo, eu mesmo vou, pertinente. Mas está ali, aí tá, daqui a pouco está me alisando. Aí tá, aí assim, olha só, você sabia que eu tenho namorado? Isso você pode ter ou não ter, ser casado ou não ser, mas você vai dizer que tem. Sabia que eu tenho namorado? Nós não namoramos aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Os mais graves até, os de 2 anos, tentam beijar na boca, agarrar, gritar, grandes. Eu digo, opa, não, eu não estou entendendo. Nós não namoramos aqui. Quem beija na boca são os namorados. Eu estou aqui para te ajudar. Temos que ser firmes, sem tabus, sem preconceito. Acontecem situações mais sérias, assim, mais sérias eu quero dizer mais para frente a nível de sexualidade, que a gente vai precisar saber lidar. Então, assim, acontece de eu ter uma moça lá, que ela tem autismo, mas ela tem uma compreensão já de uns 4 anos de idade, apesar de não falar, tem uma psicose junto, mais grave, mas ela entende, que é a Bethany, e ela tem o hábito de sentar com a perna completamente aberta.
mas assim, bem aberta, escancarada. Então todo mundo já sabe qual é a conduta. Não é falar de longe, não é brigar, não é dizer isso é feio, é chegar perto dela e dizer assim: Bethany, senta direitinho, organiza seu corpo. Ou então assim: Bethany, como é que uma moça se senta? Perguntar, a gente tem que levar a pensar. Bethany, como é que uma moça se senta? Fecha a perna na hora. Então, é levar a pensar. E assim, às vezes também acontece, ela está lá sentada e não só está de perna aberta, como está se masturbando, tocando nos órgãos genitais. Então a gente tem que saber como lidar para não sair apavorado. E sem saber o que fazer, ficar na saia justa. Tem que saber o que fazer. Então chegar perto dela e dizer assim: Bethany, você não pode se masturbar aqui. Aqui não é lugar. Você quer tocar na sua vagina? Tudo bem. Você pode. É bom, não tem problema nenhum. Mas isso é a sua intimidade. Isso você vai fazer na sua casa, sozinha no banheiro ou sozinha no seu quarto. Não é na frente de ninguém. É a sua intimidade. Oi? Não estimula. Educa. Direciona. O que estimula é a repressão. Não faça. Coisa feia. Horrível isso, não faz. Coisa feia. Não, pode fazer. Eles têm corpo que tem todos os desejos que o corpo de um adulto tem todas as emoções, todas as células, todos os hormônios. Então, só que eles não têm a censura que nós adultos, que não temos deficiência mental, nós temos a censura, o superego, que nos diz o que pode e o que não pode, aonde não pode, né? Então, assim, é uma necessidade vital, natural, mas tem que saber aonde. Não está lá o menino, enfiou a mão dentro da roupa. Ou já começou a se masturbar, ou só enfiou, a gente vai lá, diz assim: opa, peraí, vamos tirar essa mão dali. Não. Você quer se tocar? Você quer mexer no seu pênis? É isso. Fala o nome normal. Eu entendo, mas aqui não é lugar. Isso é a sua intimidade. Onde é que você pode fazer isso? Porque às vezes, eu já falei outras vezes, é na sua casa, aonde? Em qualquer lugar? Não. No banheiro sozinho, ou no seu quarto sozinho. Porque isso é a sua intimidade. E às vezes, por exemplo, o menino vai e passa a mão no bumbum da menina. Às vezes nem tem assim tanta, mas já é um rapaz, né? Aí eu vou dizer assim: olha só, às vezes só para eles todos. Quero saber de vocês aqui. Vocês sabem qual é a intimidade do homem? Vocês sabem? A intimidade do homem? Às vezes eu falo pênis, mas às vezes se eles usam outra palavra, eu falo: é o pinto e a bunda. Essa é a intimidade do homem. E a nossa intimidade a gente não mostra para ninguém e nem deixa ninguém pôr a mão. É a nossa intimidade. Então a gente não põe a mão. E qual é a intimidade das meninas? A vagina. Então eu digo a perereca, eu vejo o nome que eles falam. A pepeca é o nome que eles falam. É isso mesmo. Então é a periquita, o bumbum e o peito. E a nossa intimidade a gente não mostra para ninguém e nem deixa ninguém pôr a mão. Combinado? Então aconteceu uma situação, você esqueceu, é a sua intimidade. Isso não estimula, isso educa e funciona. Tá? Esse é o caminho. Então, assim, o nosso objetivo é favorecer a maturidade psicológica deles, da autonomia, da independência, né? Cidadania mesmo. E tudo que eles forem capazes de fazer sozinhos, isso vale para as crianças e para os jovens deficientes e adultos. Eles devem fazer. Eu devo estimular a fazer. Já sabe se calçar? Não vou calçar ele. Eu tenho que estimular e ver: puxa, eu sei que você é capaz. Eu estou com preguiça. Mas eu sei que você é capaz. Puxa, tá vendo? Como eu fico feliz de ver que você está crescendo. Você está crescendo. Tá? Então estimular, se vestir sozinho, tomar banho sozinho, menos supervisionado, tudo que puder fazer sozinho, deve fazer sozinho. E outra coisa, se eu for mostrar, por exemplo, vou lavar a mão, ou vou escovar o dente, eu ter o cuidado de não dizer assim: é assim que tem que fazer. Aí eu preciso de preferência, se eu lembrar, é assim que eu faço.
porque o outro vai fazer como ele pode. E eu tenho que aceitar. Não é assim, vou escrever a letra, tem que ser assim, ó, seu nome você tem que escrever assim. Não, é assim que eu faço. Faça do seu jeito. Tá bonito? Meu desenho tá bonito? Ah, deixa eu ver. Nossa, tá do seu jeito. Bacana. Você gostou? Aí eu pergunto, você gostou? Ah, você gostou? Ah, eu gostei. Ah, eu achei legal. É você que precisa gostar. Isso tá bonito? Tá do seu jeito. E eu gosto do seu jeito. É o seu jeito. Já falei isso. E envolver as famílias, né, gente? Ter a escuta dos pais. Saber, eles têm uma ideia do que está acontecendo ali. O que os filhos vão fazer na evangelização? O que se fala ali? Às vezes eles pensam que só vão receber o passe, beber uma água e, sei lá, rezar, mas não entende todo o conteúdo educativo, né? Moral cristão, que é o principal que a gente está fazendo ali. Então é importante estar passando isso para os pais, se puder ter evangelização de pais também, desses especiais, né? E lá na nossa instituição a gente tem, além desses que fazem o apoio terapêutico com a Ana Bordalo, que são os pais das mais graves, e a evangelização com o Gilson, a gente tem vários que fazem terapia de família, não desses mais graves, geral. Terapia de família, além de atender os seus filhos, a família também é envolvida quando a gente sente necessidade, ou terapia pessoal. Algumas mães fazem fisioterapia quando precisam, fazem a hidroginástica. Então os pais são completamente envolvidos dentro do trabalho, de acordo com as necessidades que a gente percebe ou que eles mesmos demandam e solicitam, tá? Então é isso, né? A gente tem esse olhar para poder ajudar a desmistificar as coisas e ajudar da melhor maneira a transformar, porque a transformação é possível sempre. Eles transformam, eles mudam, eles já chegam adultos, às vezes chegam adultos tristes, desacreditados, com a autoestima lá embaixo, sem interagir, agressivos, e eles começam a interagir. Eles colocam a própria comida no refeitório, escovam o próprio dente, tomam banho sozinhos, se vestem. A hora de pegar a mochila, pega a sua mochila, vai lá, pega a sua escova de dente, volta, agora guarda. Então eles têm toda uma rotina de independência, de autonomia, de respeito. E a nossa filosofia, primeiro de tudo, uma filosofia espírita, né? Mas nós temos uma filosofia, enquanto encarnados, a nível terapêutico, que é uma filosofia humanista. Isto é, uma filosofia de respeito à pessoa. Então, eles são extremamente respeitados e aprendem a respeitar o outro. Um exemplo que a gente procura dar. Tá? E é possível muita coisa mudar, muita coisa transformar. A gente tem muito a aprender, eles têm muito a ensinar, mas a gente faz o melhor que a gente pode. E está disposto a aprender sempre com vocês, a trocar. E a vir aqui, se vocês precisarem, para trocar com outras pessoas também que não puderam estar aqui hoje. Tá? Obrigada. Olha, você falou basicamente do pessoal, vamos dizer assim, como que chama? Deficiente, não, mas necessidade. Agora, o pai e a mãe, como você colocou ali, o familiar, ele também tem necessidade. Isso tudo que você falou é orientado? É tudo orientado aos pais também, essa questão da sexualidade, que eles em casa não pode ter o filho na sala se masturbando, tem que dizer que a intimidade dele, a intimidade é sozinho, é lá no banheiro, é lá no quarto. Eles são orientados para tudo que a gente coloca para eles, essa educação que a gente passa para os pais. Tem palestras de esclarecimento para os pais, palestras sobre sexualidade. Lógico, a gente passa tudo isso para os pais. Se não em palestras, em encontros, individualmente, conversando com cada pai. A necessidade da continuidade da evangelização. Lógico. A gente passa muito isso, sim. Tá? A gente insere a família bastante.
e para a gente fazer um trabalho em conjunto. E eles ficam assim, felizes, né? A mãe desse rapaz, Leandro, que, poxa, pouco teve a desenvolver, já deve ter mais de 30 anos o Leandro, e tem um autismo, com uma psicose grave. Era um menino que quebrava tudo dentro de casa, que jogava toda a comida, os mantimentos fora pela janela, que batia na mãe, que tentava, de alguma forma, derrubar a mãe na rua, puxava, a mãe tem um problema na perna, que agarrava a mãe, tentava enforcar a mãe. Hoje ele não faz mais nada disso. Ela falou assim, o Leandro já não me puxa mais, ele não joga comida fora, ele não quebra nada dentro de casa, ele entende o que eu converso com ele. A única coisa que ainda é um pouco difícil é a hora de descer do ônibus, porque ele me puxa e eu ainda não consigo, mas eu fico tão feliz, meu filho aqui está sendo aceito, está melhorando, meu filho está melhorando, meu filho está falando palavras, sabe? Então assim, a gente, é muito gratificante, assim, eu trabalho como voluntária há 22 anos, é o meu maior trabalho, é a minha escola, assim, é apaixonante. Vocês estão convidados a estar lá com a gente precisa muito de evangelizadores. Tá? Chamar a atenção, tudo, a gente trabalha com os consideramos normais, as crianças aqui no sábado. Eles também fazem isso, mas de uma forma diferente. Eles se colocam de um jeito diferente e às vezes fazem isso também, de se bater ou de chamar a atenção desse jeito. E assim, cada coisa que você fala, a gente vai colocando, né, e percebendo que não são só eles, né? Os que a gente diz normais também fazem isso. Pois é, né? Porque eles têm essa idade cognitiva, então eles vão ter esse comportamento. Então a conduta não muda. Basta que a gente vá pela idade de compreensão deles. Tá? Isso faz parte do desenvolvimento. Todos eles vão passar. Mesmo o que está com deficiência e o que não está. Mas vai passar por isso. Então é isso. Ajudar a criança a pensar, a colocar palavras, a transformar as atitudes, né, que não estão adequadas pelo pensamento, pela palavra, em atitudes mais adequadas. E a afetividade, porque a criança que se desenvolve feliz, se desenvolve saudável, é aquela que tem a firmeza dos pais, e aí eu incluo os educadores, todos nós envolvidos, a firmeza e o carinho. É preciso ser firme, mas saber ser firme sem ser agressivo. Saber ser firme afetivamente, com clareza. Né? E ter o tempo tanto para brincar, aí eu posso ter o tempo de cobrar. Porque se eu for só firme, ou se eu for só brincar, vai ficar faltando. O desenvolvimento vai ficar prejudicado. E uma coisa não pode ficar com o pai e a outra com a mãe. Tem que estar com os dois.